E aí turma, sejam bem-vindos a Animanga House, eu sou o Juan, seu apresentador, e hoje é sexta, e como vocês já sabem, sexta é dia de React, mas hoje não vai ser o vídeo que eu vou estar fazendo para vocês. Como vocês viram aí no título, não tem nada a ver com a reação, mas sim indicação de mangá, que é a alma deste canal aqui, o mangá, obviamente. E o que eu vou estar falando com as duas séries que eu vou falar aqui para vocês, que uma provavelmente muita gente já vai conhecer, a outra nem tanto. São as duas séries que para mim são as melhores séries, os melhores mangás de esporte com temática em futebol. Ah, mas futebol, cara, toda história de futebol é estranha. Toda história de futebol feita por um país, por um povo que não tem o futebol na veia como um esporte super mega popular, não sai boa coisa. Calma lá. Primeiro, sim, a maioria das obras que tem o futebol como tema não são lá essas coisas, porque eles costumam sempre colocar peças super-humanas, trechos super-humanos, elementos super-humanos na sua história, o que eu não gosto nem um pouco em séries de esporte. Agora, quando você fala que não vai sair uma coisa boa porque é feito por um japonês e no Japão o futebol não é lá essas coisas, aí eu já discordo, porque o futebol é simplesmente o segundo esporte mais popular do país. O país o Japão tem 170 milhões de pessoas. O beisebol é o seu esporte mais popular, e logo em seguida vem o futebol, que se popularizou muito na década de 90 e de lá pra cá é muito, mas muito impregnado na cultura japonesa. Mas aqui dos dois mangás que eu vou estar citando, eu vou falar obviamente de duas histórias que pra mim, se está vindo história de esporte por mim, você vai ver que é verossímil, que não tem nada a ver com superpoderes ou habilidades super-humanas. E é isso mesmo que eu vou falar aqui. E o primeiro que eu vou falar é obviamente o mais famoso, obviamente o que muita gente vai conhecer, que é Giant Killing. Mas por que eu digo que muita gente vai conhecer? Porque Giant Killing já tem anime, né? Tem aqueles jogadores do Brasil com aquele português falado por um japonês, que é a coisa mais escrota da face da terra. Tem, por isso que eu recomendo o mangá. E por que eu acho Giant Killing um dos melhores mangás de temática esporte? Primeiro que a abordagem dele é diferente. A abordagem dele não é de um adolescente na sua escola jogando futebol. São de adultos, são de pessoas adultas. Outra que não é sobre exatamente um jogador de futebol, é sobre um treinador de futebol. Ou seja, Giant Killing, ele é uma história na visão de um treinador. E esse treinador, obviamente, né, é um ex-jogador de futebol, claramente. E por que eu acho muito interessante essa história de Giant Killing? Além de ter, obviamente, um ciclo, um foco diferente das outras histórias de futebol, tem a parte de que é explicado completamente como é a liga, como que é feito a escalação dos times, como é feito as copas, a convocação para a seleção. Tudo isso ocorre em Giant Killing. E óbvio, qualquer coisa que seja verossímil para mim já tem um ponto muito acima dos demais. E aqui é a história do nosso querido protagonista Takeshi Tatsumi, ou Tatsumi Takeshi, que é um ex-jogador de futebol que encerrou sua carreira cedo por questões de lesão e coisas do tipo, e que se tornou um treinador já cedo, e ele era famoso na Inglaterra, nas divisões menores, né, da Inglaterra, por fazer um bom trabalho num time de base, num time fraco, muito fraco, onde ele conseguiu conquistar uma Copa da Inglaterra, uma das Copas da Inglaterra, que é um título muito expressivo porque ele jogava contra os principais times da Inglaterra. E não é só isso, ele tem a fama de levantar os times fracos, de levantar o time que está lá embaixo e levar para o topo. Nisso, o nosso querido time
onde se passa a história, o ITU Tóquio, ITU United, o Sport Tokyo United, alguma coisa do tipo, ele contrata esse cara, esse Takeshi, para ser treinador. Então ele é sempre muito questionado, porque ninguém conhece ele dentro do Japão, todo mundo esperava um técnico consagrado, e ele chega para levantar a moral e levantar o time que está brigando para não cair para a segunda divisão japonesa. E cara, é interessante. É interessante por quê? Porque não tem coisas super-humanas, o dia a dia de treino, tem seus dramas, tem suas loucuras, mas sim, Giant Killing vale a pena você ler. Que se você gosta do esporte, você vai ver que ele não tem nada muito fora do anormal, assim, vamos dizer. O segundo mangá que eu vou estar indicando para vocês é um que para mim foi uma grata surpresa que eu achei procurando histórias de esporte, que é para mim aquele ápice, o mangá, o Slam Dunk do futebol, o Haikyuu do futebol, que é Biblues, Ao Ninare. O que é Biblues? Biblues é uma série que conta a história de um menino, um garoto, chamado Ryu Ichijo, ou Ichijo, ou Ichijo, Ishijo, fale como você quiser. E que ele tem um sonho óbvio, ele ama futebol e o sonho dele é jogar pela seleção nacional do Japão. Ele desde cedo ele é chamado de gênio do futebol, um menino gênio que tem aspirações, que ele tem um talento suficiente para chegar onde ele quer. Mas acontece algo enquanto ele está na escola elementar, ele fica alguns anos sem jogar o futebol que ele tanto ama. E depois desse tempo ele volta ao esporte, depois desse tempo parado, ele volta ao esporte com o propósito de, sim, recuperar aquele tempo perdido e jogar bola. E jogar e mostrar para todo mundo que ele ainda tem bola para jogar. O que acontece nessa série? Que eu digo que é o Haikyuu, o Slam Dunk do futebol. É muito verossímil. Não é exagerado. Tudo o que acontece aqui acontece no futebol real. Não tem nada exagerado. Os jogadores eles erram chute. Os jogadores eles erram passe. Os goleiros defendem. Eles batem falta ensaiada. Eles cruzam. Eles cavam falta. Eles fazem tudo. Tudo que existe no futebol realmente. Não tem coisas espalhafatosas. Não tem super chute. Não tem bicicleta com chute de 360 graus. Não tem velocidade sprint Usain Bolt a 150 por hora. Não tem essas coisas. E ele é muito bem explicado. Ele é muito bem didático. É um mangá de esporte didático, assim como o Haikyuu é, assim como o Slam Dunk é. Por isso que pra mim, Biblues Ao Ninare é o melhor mangá de futebol já feito. Por enquanto, melhor que Giant Killing, porque Giant Killing pra mim conta muito a parte dos treinadores. Mas pra você quer ver um cara que acompanhar um jogador, tá aqui, Biblues Ao Ninare. Vocês vão gostar do personagem, vocês vão gostar da personalidade dele, vocês vão gostar que ele não é aquele típico cara que não sabia muito bem jogar e começa a jogar na escola e vai evoluindo com o tempo. Não, ele já era um cara habilidoso, já era um cara que tinha aspirações grandes para isso e tem talento para isso. E são vários personagens muito bem desenvolvidos, com um grande carisma, todos com sua personalidade única, com seu carisma único. E a história prossegue, cara. Simplesmente, aí é um mangá lançado desde 2011, tá? Ele é lançado mensalmente, mas que infelizmente na tradução nós não temos nem 100 capítulos ainda traduzidos. Nós temos aí o que na metade, 50 e pouco, 40 e pouco capítulos traduzidos, que eu indico muito para você ler. Vale muito a pena ler Biblues Ao Ninare. E é isso, turmas. Se gostou, já vai deixando o like, vai sentando o dedo no like, compartilha o vídeo e se inscreve no canal se não for inscrito. Se já for inscrito, óbvio, assina o sininho das notificações para ficar por dentro do nosso conteúdo que a gente lança aí toda semana. Valeu, até a próxima!